O que aconteceu com o Irã no Oriente Médio? E algumas notícias de última hora acabam de chegar. Juntando-se a nós esta noite, o vice-presidente J.D. Vance. Vice-presidente, obrigado por vir. Com certeza, obrigado. Há poucos segundos, o presidente foi ao trufe social e digitou o seguinte: foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Cessar-fogo completo e total foi o que ele escreveu. Isso mesmo. O que isso significa? Como isso aconteceu? Qual é o desdobramento aqui? Bem, na verdade, estávamos trabalhando nisso justamente quando saí da Casa Branca para vir para cá. Então não é uma boa notícia que o presidente conseguiu concluir isso. Acho que o que isso significa, Brett, é bem simples. Primeiro de tudo, o presidente, sem querer zicar, sem uma única baixa americana, destruiu o programa nuclear iraniano. Agora estamos em um lugar onde não estávamos há uma semana. Há uma semana, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, o Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento. Destruímos. Isso é muito grande. O que isso significa é que precisamos conversar com o Irã e Israel sobre o futuro. Embora tenhamos obliterado o programa nuclear iraniano, nossa esperança é que eles não tentem reconstruí-lo. E eu acho que é isso que o presidente está tentando descobrir: construir um acordo de longo prazo. Para que haja paz na região, onde nossos aliados e o povo americano estejam seguros, e para garantir que a destruição do programa nuclear iraniano, que já ocorreu, não seja reconstruída. Quero chegar à parte da obliterada em 1 minuto, mas só quero ler isso completamente para entender o contexto aqui. Parabéns a todos. Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas a partir de agora. Quando Israel e Irã concluírem e encerrarem suas missões finais em andamento por 12 horas, nesse momento o cessar-fogo, por 12 horas, será considerado o fim da guerra. Oficialmente, o Irã iniciará o cessar-fogo e, após a 12ª hora, Israel começará o cessar-fogo. E, após a 24ª hora, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deve ser, e assim será. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio. Mas não durou e nunca vai durar. Deus abençoe Israel. Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Ele parece confiante de que tudo isso está se encaixando. É isso mesmo. E quando você saiu da Casa Branca, estava pensando que tudo isso estava se consolidando aqui. Quando saí da Casa Branca, achei que talvez conseguíssemos concluir isso antes desta transmissão. E parece que o presidente conseguiu fazer isso. Quero dizer, veja, ele tem trabalhado ao telefone o tempo todo. Francamente, antes mesmo da guerra de 12 dias começar, mas certamente nos últimos 12 dias, o presidente tem sido extremamente claro sobre o objetivo nacional dos Estados Unidos aqui. É criar um mundo onde o Irã não possa construir arma nuclear. Nós, é claro, destruímos o programa nuclear eles tinham. O presidente disse à equipe que vamos trabalhar para garantir que não tentem reconstruir essa capacidade nuclear no futuro. Isso é ótimo para Israel. Eles alcançaram um objetivo militar importante. Eles nos ajudaram a destruir o programa nuclear iraniano. Eles também destruíram a capacidade de mísseis convencionais do Irã que ameaçava o país de Israel. Para os iranianos, acho que isso é uma nova oportunidade de realmente buscar o caminho da paz. O que os iranianos mostraram com o apoio a redes terroristas e agora com o fracasso na tentativa de construir arma nuclear é que não são bons em guerra. E o presidente apertou o botão de reset e disse: vamos buscar paz duradoura para a região. Esse sempre foi o objetivo dele. Na verdade, acho que quando olharmos para trás, vamos dizer que a guerra de 12 dias foi um momento de reinício importante para toda a região. Você ficaria surpreso se o Irã estivesse dando sinais de que não tem um plano específico de cessar-fogo? Como teria sido a comunicação com os iranianos para se chegar a esse nível de confiança e divulgar uma declaração tão detalhada? Bem, aprendi que o que os iranianos dizem publicamente e em privado pode ser bem diferente. Eles deixaram claro que não querem que essa guerra continue por muito mais tempo.
As defesas aéreas e o programa de mísseis convencionais deles foram, em grande parte, destruídos. E o programa nuclear deles foi obliterado. Então, acho que os iranianos chegaram a um ponto em que não querem mais lutar. Você viu o presidente e eu não tenho, mas ele falou sobre 6 horas finalizando ataques. O que ele diz é que, para o povo americano, lá está escuro. É quando israelenses e iranianos trocam tiros. Acho que há um certo reconhecimento de que isso pode continuar por mais algumas horas. E amanhã realmente é um novo dia. O fim da guerra de 12 dias. O fim do programa nuclear iraniano. E eu realmente acredito que é o começo de algo muito grande para a paz no Oriente Médio. Então você disse totalmente obliterado. O presidente disse que o programa nuclear do Irã foi totalmente obliterado. É. Você sabe com certeza onde está todo o urânio altamente enriquecido? Brett, essa não é a questão diante de nós. A questão é: o Irã pode enriquecer urânio a nível militar e converter esse combustível em arma nuclear? Sabemos, com base no sucesso da nossa missão, na liderança do presidente e na incrível habilidade do exército, que os 2 objetivos da missão foram alcançados. Sabemos que eles não podem construir uma arma nuclear. Agora, você perguntou sobre o urânio altamente enriquecido. Sim, mas o que sabemos, Brett, é que o urânio é algo que existe em grande quantidade. Nosso objetivo era enterrar o urânio, e eu acho que o urânio está enterrado, mas nosso objetivo era eliminar o enriquecimento e a capacidade deles de converter esse combustível enriquecido em uma arma nuclear. Acho que esse é um ponto importante, Brett, porque muitas das pessoas que se concentraram no urânio altamente enriquecido, o foco principal, Brett, tem sido destruir a capacidade deles de enriquecimento, porque não queremos que esses 60% de urânio virem 90% de urânio. Essa é a verdadeira preocupação, e foi isso que tornou nossa missão tão bem-sucedida. Então, depois de tudo isso, se o governo iraniano continuar como está, o que impede que ele reconstrua tudo com o tempo? Se eles, de fato, moveram os 60% de urânio altamente enriquecido, sabe, essa é a preocupação. Ontem, você estava falando em nome do presidente dos Estados Unidos quando disse que ele não estava interessado em uma mudança de regime no Irã? Bem, Brett, o que eu disse de forma muito clara e inequívoca é que os militares americanos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, não têm como sua principal missão ou objetivo a mudança de regime em qualquer país. Nossa missão principal e fundamental não é a mudança de regime. Nossa missão, especificamente neste contexto, era destruir completamente as instalações nucleares e o programa nuclear do Irã, que representavam uma ameaça significativa à segurança regional e global. E, claro, conseguimos cumprir essa missão com sucesso, desmantelando suas capacidades nucleares de forma eficaz. Acho que o presidente também disse que o povo iraniano é quem deve tomar uma decisão sobre mudança de regime. Isso é uma questão entre o povo iraniano e o regime. Claro, apoiamos os lutadores pela liberdade em todo o mundo, mas nossa missão era destruir as instalações nucleares, e foi isso que fizemos. Você não acha que há uma mensagem contraditória quando ele vai ao trufe social e diz que não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime atual do Irã não conseguir tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Miga. Bem, eu acho que o presidente está dizendo de forma muito clara, Brett, é que, se o povo iraniano quiser fazer algo em relação à sua própria liderança, isso cabe ao povo iraniano. O interesse da segurança nacional americana aqui é muito simples. É destruir o programa nuclear. Foi isso que fizemos. E agora que a guerra de 12 dias parece estar efetivamente encerrada, temos uma oportunidade, eu acho, de reiniciar um verdadeiro processo de paz. E Brett, isso não se trata apenas de 2 países, Irã e Israel. Todos esses estados árabes do Golfo querem paz e investir. Hardware de inteligência artificial. Eles querem entrar na nova economia. Isso era impossível com o Irã. Como o presidente disse, agia como valentão no Oriente Médio. Nós realmente acreditamos que, se os iranianos forem inteligentes quanto ao caminho a seguir, isso pode ser um novo amanhecer de uma era econômica de prosperidade. Claro,
para nossos aliados árabes do Golfo, para nós, para os israelenses, para todo mundo, mas vai exigir que os iranianos ajam com inteligência daqui para frente. O presidente chamou de muito fraco o disparo de mísseis do Irã contra os Estados Unidos. A base no Catar foi evitada. Foi uma jogada para salvar as aparências? Mísseis a cessar-fogo, como detalha na trufe social. Base, para um cessar-fogo, como ele detalha nessa trufe social. Bem, como o presidente disse, eles na verdade nos deram algum aviso aqui e achamos que eles nos avisaram porque não queriam matar americanos e não queriam escalar a situação. Definitivamente há um simbolismo nisso. Brett, se você olhar para o ataque iraniano, foram 14 mísseis que eles anunciaram com antecedência. Lançamos 14 bombas Bunker Buster. O presidente disse que nossos mísseis e bombas eram maiores. Nossas bombas cumpriram o objetivo de eliminar o programa nuclear. Estamos felizes em reiniciar o processo de paz, como o presidente fez. A mensagem foi entregue diretamente aos Estados Unidos ou através de um emissário? A mensagem é sempre entregue por meio de algum tipo de intermediário. Isso tem sido consistentemente verdade no caso dos iranianos. Claro que adoraríamos conversar com eles. O presidente foi claro sobre isso. Gostaríamos de ter uma conversa direta sobre como levar isso adiante. Porque, mais uma vez, temos que dar um passo atrás aqui. Porque o presidente fez o que fez. Na semana passada, foi para que pudéssemos destruir o programa nuclear deles. Se eles tentarem reconstruí-lo, vão acabar do lado errado do poder americano. Não queremos isso. A bola está com eles. Relutantes, ou pelo menos cautelosos em se envolver anteriormente, e isso foi público. O que fez você concordar com essa ação desta vez? O presidente foi claro e concordei: o Irã não pode ter arma nuclear. E você tenta conduzir o processo diplomático o máximo que puder. O presidente decidiu que não funcionaria e agiu. Agora estamos em nova fase. A ação militar foi bem sucedida para eliminar o programa nuclear deles. Agora vamos para a próxima fase. E eu acho que o presidente, veja, às vezes ele está disposto a usar a paz, às vezes ele está disposto a usar a força militar. Acho que depende do que os iranianos fazer frente. E o que você acha que eles vão fazer agora? Bem, isso é uma incógnita, Brett. Eu não quero prever o que o outro lado vai fazer, mas acho que sei o que nós faremos se eles continuarem tentando obter uma arma nuclear. E espero que eles não escolham esse caminho, porque sei que o presidente quer ver o Oriente Médio se tornar pacífico e próspero no futuro. Isso não vai acontecer se o Irã voltar a buscar uma arma nuclear. E para as pessoas? Então falamos sobre as pessoas que acreditam que isso está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, especialmente dentro do seu próprio partido. Tem uma ala que é bem barulhenta. Tem outra ala que diz que você deveria derrubar esse regime porque ele é maligno, horrível e tem feito coisas terríveis há décadas. Como você concilia esses dois lados? E esse regime pode continuar existindo e ainda assim ter uma relação pacífica com os Estados Unidos? O presidente conciliou bem esses dois lados. Ele lidera o movimento e muitos confiam nele. Eles não veem as mesmas informações de inteligência ou documentos confidenciais. Eles confiam que o presidente vai fazer um bom trabalho, mas, o mais importante, Brett, acho que ele conseguiu equilibrar muito bem essa situação. Tínhamos um objetivo muito específico. Era algo profundo e difícil de realizar, a eliminação do programa nuclear iraniano. Presidente conseguiu. Iranianos perto de arma nuclear? Brett, eles estavam muito perto de uma arma nuclear. E o que eu incentivo meus compatriotas americanos a pensarem aqui é que, há uma semana, os iranianos estavam bem próximos de conseguir uma arma nuclear. Agora, eles não podem construir uma arma nuclear. Esse é o maior testemunho da liderança do presidente do sucesso da nossa missão em uma semana. Até agora, sem perder uma vida americana, eliminamos um programa nuclear ameaçador que poderia desestabilizar o mundo. Agora, esse programa acabou. Fizemos isso por meio de uma liderança presidencial eficaz e também com um trabalho muito competente das nossas tropas. Com que frequência acontece de você ir dar uma entrevista e receber uma publicação no Trufe Social segundos antes? Você até tem uma noção, mas é bem detalhado quando te perguntam sobre algo que o presidente acabou de divulgar. Nessa administração, Brett, isso acontece bastante. Na verdade,
mas já sabíamos que isso viria. O rascunho foi interessante. Eu acabei de ler o rascunho cerca de 2 minutos antes de entrarmos no ar. Estava um pouco diferente do que o presidente tinha me mostrado algumas horas atrás. Mas, de novo, eu sabia que ele estava ao telefone enquanto eu vinha para cá. Então eu sabia exatamente o que íamos fazer. E olha, eu adoro isso nessa presidência e nessa administração dele estar sempre trabalhando. Ele não diz, sabe, o vice-presidente vai dar uma entrevista, então vou parar de fazer qualquer coisa. Ele diz, sabe, nós vamos cuidar dos assuntos do povo americano. O vice-presidente sabe o que estou tentando realizar. E se eu conseguir, ótimo. Porque vamos conversar sobre isso e comemorar. Porque é algo a ser celebrado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente, Brett. Nós destruímos o programa nuclear iraniano. Nenhum americano morreu. Isso é incrível. Americanos, democratas, republicanos, comemorar isso. Obrigado pelo seu tempo.